Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e você está no canal Astros e Cartas. Seja muito bem-vindo sempre. Hoje nós vamos falar sobre as cartas da semana, a semana que vai do dia 28 de novembro até o dia 4 de dezembro. E para isso eu usei o baralho, que é um baralho mesmo, né, das runas, mas é em forma de cartas, tá? Bom, então vamos lá. A carta que a gente tem como tema, tá? É o Urus, o touro, tá? Essa carta, o touro, como a figura mesmo mostra, ele é forte, ele é valente, né? Ele consegue sempre seguir adiante, se libertar das cargas e ir adiante. E é um pouco isso que essa carta fala desta semana. É uma semana que a gente tem que atravessar, que a gente precisa ir, que a gente precisa lutar. Essa também é uma carta que fala muito sobre saúde, ânimo, tá? Energia. Numa semana em que a gente vem num período em que a gente está vendo o crescimento da Covid aí, eu acho que pede para a gente atentar para isso. Não só a nível, né, mais global, mais social, mais coletivo, como também individualmente, tá? Urus sempre fala também, se a gente parar para pensar, ele nos alerta, se você não está vivenciando aí um certo medo de crescer, de se desafiar, de aceitar os desafios, tá? Até por temer ser mal avaliado. Ou seja, é uma carta que pede de você coragem. Você tem que enfrentar as coisas, assumir as coisas, ir adiante, tá? Quem vem desafiar Urus, tá? É a carta Gebo, né? Que é uma carta que veio invertida pra gente. Essa é a carta da gratidão. Essa é a carta, né, da generosidade, da fraternidade. Mas ela veio como um desafio. É uma carta que fala muito sobre trocas, tá? Ela é uma carta que se remete ao tempo ainda que não existia dinheiro e que, portanto, as trocas tinham que ser equilibradas para que você trocasse objetos, né, comida, por outras coisas que você precisava e tudo mais. Então, é uma necessidade muito grande de você estar em sintonia, você estar equilibrado e fazer as trocas equilibradas. Como ela veio como desafio e ainda por cima invertida, ela me chama a atenção para o fato de que talvez a sinergia que está rolando não está rolando. Necessitaria um pouco mais, né, de trabalho em cima disso. Olha o Urus lá na entrada do jogo. Mas pede para a gente avaliar as nossas relações do modo geral. O quão desequilibradas elas podem estar, né? Devoção e recompensa são as duas partes da generosidade, né? Às vezes você está sendo mais devoto e recebendo menos, o inverso também. Ou você está fazendo, ou você está tendo relações, se relacionando com as pessoas, com o seu meio, mais no sentido de barganhar as coisas, o que também não é positivo, tá? Eu acho que a gente precisa, essa carta alerta, para que a gente abra nosso coração. A energia do coração, o coração aberto, faz com que a gente realmente consiga entender o equilíbrio exato das coisas. Então, o pedido dela é esse. A carta que vem, né, como ponto positivo é Nautis, né? Nautis ou Nautis é uma carta que fala sobre o tempo. Você vê que, inclusive, o desenho dela é uma ampulheta, tá? Mas ela veio invertida também, mesmo no positivo. Essa é uma carta complicada, porque é uma carta que fala de necessidade, tá? É uma carta que fala, para alguns, é uma das piores cartas desse baralho, tá? Mas, assim, no sentido de você perceber que tem coisas que assim são e assim serão. Não há como mudar. São coisas que, na verdade, te pedem que você se discipline mais, que você foque mais, tá? Que você tenha mais paciência, mais resiliência. Às vezes também ela pede que você mude a sua rota, ou seja, por aí não vai dar certo. Então tá na hora de mudar a sua rota, tá? Mas de qualquer maneira ela pede que você tenha fé no futuro. Mas que futuro é esse que você quer? Faça um exercício, pense, tá? Pense o que é uma série de coisas que estão na sua vida nesse momento, se estão equilibradas ou não. Até porque a carta que sai no final do jogo, né, no corte do baralho, tá? É Feu, né?
Essa é uma carta muito bonita, mas é uma carta que vem nos alertar, é uma carta que fala de riquezas e prosperidade, tá? Mas é uma carta que pede que você se estruture, tá? Ou seja, e aí prosperidade, estrutura, a gente está falando em qualquer nível, tanto a nível material e físico, e aí também falando a parte de saúde, como também a nível emocional, né? A nível espiritual e tudo mais. Você precisa se estruturar. É preciso criar um bom momento para se viver, tá? É uma carta que pede, né, que você se sinta um pouco mais forte, que você caminhe para isso, tá? Que você construir algo mais duradouro, tá? É interessante porque nessa configuração do jogo, tá? Quando eu pego, por exemplo, Nautis, né, que é essa carta do tempo, que pede que você mude o rumo, tá? Essa carta, ela às vezes é associada também ao gelo, ao frio, tá? E aí falando, né, de você de repente olhar bem se você, e aí juntando com essa outra, quer dizer, se você não está vendo o sentido de riqueza e prosperidade em ilusões, em coisas que realmente não são necessárias, tá? Altis pede a você que você preste atenção, tenha foco, né, naquilo que é realmente necessário. Bom, para essa semana, o que a gente pode pedir, pode, né, pensar? Eu não posso esquecer que o Urus, né, o touro, é o símbolo da Bolsa de Valores. Está em frente, né, a Bolsa de Valores de Nova York, etc e tal. Então, para mim, fala muito de economia também, né? A gente tem aí, eu acho que uma possibilidade de crescer mais ainda essa questão da Covid. Isso pode afetar mais uma vez a economia, né? Mas eu acho assim que tudo isso que a gente está vivenciando, a gente tem força suficiente para atravessar. E não está aí por acaso. Eu acho que a gente tem que mudar padrões, né? Mudar tipo de visões do que é necessário, do que realmente eu preciso, do que realmente me faz falta, tá? O aprendizado está sendo longo, né, gente? Está sendo bastante até cansativo, eu diria, né? Mas ele é muito necessário. Eu acho que talvez a gente tenha ido longe demais, com um desrespeito muito grande a tudo e a todos, à terra, aos nossos próprios sentimentos, a nós próprios. E eu acho que a gente está aí tentando revisitar, passar de novo determinadas lições que a gente parece que não aprendeu muito. A gente tem que realmente se voltar para dentro, né, e reexaminar todas as nossas relações, né, com o outro, com nós próprios, com o planeta. Porque senão não tem futuro. Mas força para isso você tem. Lute, lute sempre, porque a gente chega lá. Porque afinal de contas, a carta tema da semana é esse boi, né? Que passa por qualquer obstáculo, segue em frente e consegue, ok? Uma ótima semana para vocês. Meu nome é Kátia Vivas. Se você gostou do vídeo, você curte, por favor, e envia para os seus amigos, tá? Que assim você vai receber, também pode se inscrever no canal, que você recebe mais informações, mais vídeos que são lançados. Enfim, é sempre um prazer recebê-los aqui. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana. Serenidade e paz. Tchau, tchau.